Boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de junho. Meu nome é Alessandra Becker. Estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lixa e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Neste episódio, serão trazidas as novas conjecturas do grupo sobre a evolução da Covid-19 no Brasil, evidenciando-se as distintas trajetórias do novo coronavírus no país. O material desenvolvido para a discussão está disponível no link da descrição. Bom, hoje eu vou começar e depois passo para o Francisco. Um ponto que eu queria destacar é o seguinte: quando a gente analisa a evolução recente da Covid no Brasil, e a gente analisa pelos dois principais indicadores, quer dizer, o número de casos confirmados de contágio e o número de mortes, o que chama atenção no período recente é que a gente passou a ter, a partir de meados de junho para cá, uma divergência muito acentuada entre o número de novos casos e o número de novas mortes. Quando a gente olha para o número de novos casos, o cenário, o que se tem é um cenário bem preocupante, na verdade. Nós tínhamos, na primeira quinzena, a gente passou toda a primeira quinzena de junho, uma espécie de platô do número de casos confirmados diários, sempre em médias móveis de 7 dias, que a gente costuma pegar, o Francisco também trabalha assim, que era um número de casos diários em torno de 25 mil, oscilando muito pouco em torno desse valor. A partir de 16 de junho, a coisa começou a mudar, a trajetória mudou completamente. E a gente chegou ontem, por exemplo, nessa métrica de média móvel de 7 dias, a 37.400 casos, depois de um bom tempo que eles estavam em 25 mil. Não vai, a gente pode especular sobre razões, não é o meu tema aqui. Claro que a gente pode pensar duas razões que não são excludentes. Uma é a abertura da economia, o fato de que o isolamento social é uma variável crítica para essa doença pela facilidade imensa de contágio que ela tem. Então, na medida que se reduziu drasticamente o isolamento social, começou de forma mais efetiva a abertura da economia, então é de se esperar que haja um aumento do número de casos. O outro fator que joga nessa mesma direção é o aumento do número de testes no país. Nesse caso, não seriam exatamente novos casos, seriam novos casos que estavam encobertos pela falta de testes e agora são revelados, na verdade, por novos testes. Então, esse é um aspecto preocupante. Mas quando a gente olha, por outro lado, para o número de mortos, número de óbitos, os novos óbitos diários, a gente tem uma situação diferente. A gente tem que aquela estabilidade da primeira quinzena que se observou nos novos casos se mantém nos novos óbitos. E nós temos já há bastante tempo aí um patamar de óbitos que a gente tem chamado aí do platô que a gente chegou, em torno de mil mortes, que por sinal foi o número de mortes ontem em média móvel de 7 dias. Então, a gente tem esse quadro quando a gente olha para o número de mortos. Então, diga-se de passagem que esse platô, num período tão prolongado, durante praticamente o mês todo de junho, é uma coisa atípica internacionalmente, isso é um outro ponto que não vou entrar. Normalmente, quando o número diário de mortos chega a um pico, ele fica ou cai logo, ou fica algumas poucas semanas e poucos dias, na verdade, começa a cair. E nós estamos nesse platô um bom tempo, já esse mês todo de junho. Isso é um ponto a ter presente. Esse resultado, então, é um resultado que contrasta com o número de casos, porque é um resultado mais benigno, claramente, embora longe de ser um resultado muito positivo, porque ele significa, primeiro, que nós ainda estamos num platô, não começamos sequer a descer a montanha, diminuir o número de casos, de mortes diárias, o que é um indicador de que ainda estamos longe do fim do processo. Outro aspecto negativo é que esse aumento do número de casos, eu já vou discutir isso, acende um sinal amarelo, no sentido que não exclui a possibilidade de que, em vez do que a gente está esperando que aconteça, que é desse platô em algum momento a gente entrar numa trajetória de queda, que haja, ao contrário, uma trajetória de alta, sinalizada pelo aumento de casos. Não nos parece que é o mais provável, mas é um sinal amarelo que a evolução recente de números de casos sugere.
De qualquer forma, um dado positivo sobre o número de mortos é que a taxa de crescimento do número total de mortes, que é um indicador privilegiado para a gente ter uma ideia mais clara de como é que está indo o processo até o seu final, que vai ser quando essa taxa for zero, não houver mais crescimento do número de mortos no país, essa taxa continua em persistente queda. E na semana passada ela estava em 2,2 ao dia, agora caiu para 1,9 ao dia, com o dado de ontem, em média de 7 dias. Então, nós estamos com uma tendência persistente de queda, o que significa que, embora o número de mortes em termos absolutos diário não esteja, de novos mortes não esteja diminuindo, ele não está diminuindo porque essa taxa está em queda, o número total de mortes, mas ela incide diariamente sobre um número maior de mortes. Então, dessa combinação tem resultado esse platô. Mas, à medida que persista essa tendência de queda, é questão de alguns dias, não muito tempo, de começar isso se traduzir numa queda, uma descida da montanha do número de mortos, de novos casos de morte. Então, esse seria o dado positivo. A grande questão que eu queria colocar aqui na parte final agora é a seguinte: em que medida esse aumento muito forte da segunda quinzena de junho do número de casos confirmados, que reflexo isso vai ter no número de mortes um pouco à frente. Normalmente, quer dizer, a gente pode pensar que o número de mortes, de novas mortes, tem uma relação com os novos casos, com uma defasagem. Quer dizer, novos casos de algum tempo atrás se refletem em novas mortes no momento atual, digamos. Normalmente se trabalha com nós estamos trabalhando, é um pouco usual na maneira de trabalhar esse dado, com uma defasagem de 2 semanas entre uma defasagem média de 2 semanas entre o número de casos e o número de mortes. O número de mortes atual estaria refletindo o número de casos de 2 semanas atrás. Então, isso é que o número de casos subiu muito agora, no dado de ontem, isso sinaliza uma preocupação para, digamos, daqui a 2 semanas, com que número de mortes a gente terá, de novas mortes terá daqui a 2 semanas. É claro que, se por um lado esse é um indicador que aponta para um número de mortes maior, tem um outro que aponta para um número de mortes, que joga na direção contrária, que é a taxa de letalidade. Ela tem uma tendência de queda, então são duas forças operando em sentido contrário. Uma, o número de casos apontando para mais mortes daqui a algum tempo, digamos 2 semanas, outra, a evolução da taxa de letalidade, que deve apresentar, como é usual, tem sido nessa pandemia, uma trajetória de queda. A preocupação aí é só uma, é que essa trajetória de queda foi da letalidade, medida pelo número de mortos em relação ao número de casos de 2 semanas antes. Ela era uma taxa que veio caindo muito acentuadamente, eu acho que o Francisco vai explorar isso no gráfico, em março, abril, abril, maio, até o início de junho, mas a partir de um certo momento, na segunda quinzena de junho, simplesmente deixou de cair, está mais ou menos estável. Para vocês terem uma ideia, em 16 de junho, essa taxa de letalidade estava em 4%, mortes sobre casos de 2 semanas antes, e ontem caiu para 3,9%, ou seja, quase estável, caiu 0,1% em 13 dias, que é quase nada. Então, para encerrar, o que eu queria comentar é o seguinte: tendo isso em conta, né, que houve esse aumento grande do número de casos confirmados, que chegou a 37.400 ontem, o que a gente pode esperar para daqui a 2 semanas? Eu não vou, claro que, como eu estou partindo da ideia de que a taxa de letalidade é uma imensa incerteza, é muito difícil fazer esse tipo de projeção, porque a variável-chave para isso é a taxa de letalidade. Mas, junto com o aumento de casos, vai resultar no número de mortes daqui a 2 semanas. Mas o que eu queria chamar a atenção, que eu acho que ajuda a visualizar melhor o que está em jogo, como é que essa coisa pode evoluir, requisitos para o comportamento dessa taxa de letalidade para diferentes cenários. Então, por exemplo, se a gente tiver um cenário, só para efeito de raciocínio, embora não nos pareça nada provável, que a taxa de letalidade não caia, continue em 3,9, que ela estava ontem, esse número de casos que cresceu para 37.400 resultaria numa morte, no número de novas mortes daqui a 2 semanas,
um pouco abaixo, da ordem de 1.450 mortos, partindo do platô atual, que está há muito tempo, de 1.000 mortes. Não parece provável, mas é só para a gente ter uma ideia do que aconteceria se a taxa de letalidade não caísse. Por outro lado, se o platô permanecesse, ou seja, se daqui a 2 semanas estivéssemos ainda no platô das 1.000 mortes diárias, das novas mortes diárias, para isso acontecer, a taxa de letalidade tem que cair de 3,9 atualmente para 2,7 daqui a 2 semanas. Não é o que é uma queda forte à luz do que vem acontecendo no período mais recente, que essa queda tem sido lenta. Não é nada impossível que aconteça, mas é uma queda expressiva e esse é o requisito incontornável para apenas manter o platô. Se a gente pensar num cenário mais favorável, que seria de redução, de começar a descer a montanha, então o número de mortes cai, digamos, de 1.000 por dia, que tem sido nesse mês de junho para algo como 900 daqui a 2 semanas. Para isso, a letalidade teria caído de 3,9 para 2,4. Eu diria que é uma queda aí muito expressiva. Eu diria que, e é obviamente que eu estou dizendo agora, isso é só um chute, porque pode acontecer qualquer uma dessas coisas, talvez o mais provável seja uma coisa mais no meio do caminho aí, do platô ainda não ter, mais ou menos se manter, não se ter ainda uma trajetória de queda clara desse platô em 2 semanas. Mas a ver, isso aí é uma coisa que, obviamente, a gente vai ter que acompanhar. Finalmente, agora é o final mesmo, eu queria me referir ao que está acontecendo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está vivendo uma coisa muito semelhante à nossa nesse momento. Houve uma abertura que foi considerada prematura em muitos estados, e nesses estados onde ela foi considerada prematura, são exatamente os estados onde o número de casos começou a subir muito. E lá, de casos de contágios. Né? E lá, a questão que está se colocando hoje, a grande incógnita, é a mesma que a gente tem aqui. O que esse aumento no número de casos vai significar do ponto de vista de novas mortes à frente? Será que isso vai reverter a trajetória que estava em curso de queda do número diário de mortes? A verdade é que eu estava olhando os dados ontem dos Estados Unidos e já há um primeiro sinal de reversão da trajetória do número diário de mortes. Os Estados Unidos vinha desde a segunda quinzena de abril, nos últimos 10 dias de abril, para ser mais preciso, descendo a montanha, com o número de mortes diário com um viés claro de queda. E chegou agora no dia 22 com o número de mortes diário, de novas mortes, abaixo de 600, na média móvel de 7 dias. Já ontem subiu para 850, pode ser um primeiro sinal negativo desse aumento forte do número de casos que houve nas últimas semanas nos Estados Unidos, mas também a ver. Então, tudo isso querendo só chamar a atenção para esses requisitos, para diferentes cenários aqui para frente, em termos de taxa de letalidade, e para o fato que esse aumento do número de casos é, obviamente, um sinal muito forte nas últimas 2 semanas, é um sinal amarelo que a gente tem que acompanhar com muita atenção. Bom, vou ser muito breve, porque o nosso tempo já foi longe, e também porque, no essencial, digamos assim, na análise mesmo, eu concordo fundamentalmente com o Caio. Talvez a diferença que a gente tem é que eu sou é um viés meu que é um pouco mais otimista, assumidamente otimista. A gente tenta evitar isso na hora de fazer análise, tenta ser firme, mas sempre acaba, pelo menos no que se refere ao futuro, no que se refere ao passado, não, o passado é o que está lá, os números. No que se refere aos números presentes também. No que se refere ao futuro, tem vários cenários e às vezes a gente tende a ser mais ou menos pessimista ou otimista, e isso tende a afetar. Bom, eu vou aqui também só mostrar alguns números que têm a ver com o que o Caio já falou. Isso aqui, primeiro, é o gráfico que a gente vem acompanhando há várias semanas no podcast. Essa é a coisa mais otimista que a gente pode dizer sobre o futuro, é que a gente chegou à fase ascendente da epidemia, acabou já no começo de junho. Aquela fase de aceleração acabou. A gente está num platô em torno de 1.000 óbitos diários, como falou o Caio, medido sempre em médias móveis de 7 dias, etc., já desde o início de junho.
Então, um mês, isso aí não, é óbvio que terminou aquela fase da epidemia. O problema todo é que não houve aquilo que, até agora, aquilo que a gente esperava, que era uma reversão. Por quê? Por várias razões que a gente discutiu no podcast anterior, inclusive o fato de que nós temos vários Brasis. Enquanto um Brasil está na fase descendente, o outro está na fase ascendente. Mas e o outro ponto importante aí a analisar é isso que o Caio falou, é que existe uma preocupante aceleração do número de novos casos confirmados. Aí é que entra a questão. Para a gente pensar o futuro, quer dizer, a partir desse platô, se esse aumento do número de novos casos confirmados vai se refletir nessa curva aqui. Aliás, quem não estiver vendo, estiver só ouvindo, existe a apresentação no material que acompanha o podcast. Mas, enfim, a nossa dúvida é se isso aí vai continuar no platô, se a gente vai realmente entrar naquela fase descendente, o que seria um enorme alívio para todos nós. A gente torce por isso, mas óbvio que existe a possibilidade de subir. O Caio já fez alguns comentários sobre os requisitos. Eu só vou aqui acrescentar aqui uma visão um pouquinho, mais ou menos a mesma coisa, mas vou acrescentar aqui um par de informações. A primeira é o seguinte: se a gente faz essa relação entre novos casos e novos óbitos, a gente pode pensar como uma espécie novos óbitos e novos casos, a gente pode pensar como uma espécie de taxa de letalidade efetiva, não a letalidade de fato, porque a gente não conhece os novos casos, são os novos casos registrados, né? Então, novos óbitos sobre novos casos. Essa relação, essa taxa de letalidade nesse sentido específico que a gente está trabalhando aqui, ela vem caindo progressivamente ao longo do tempo. Uma curva, tem um decaimento exponencial, e esse decaimento, essa taxa começa em 2 óbitos por caso, já agora está em 0,04, mas se a gente faz o ajustamento da curva aqui dessa tendência, ela ainda vai baixando mais um pouquinho. Eu fiz aqui a estimativa, tem aqui a equação dessa curva ajustada, e aplicando isso para os números de novos casos das últimas 2 semanas, a gente projeta os casos das duas próximas, os óbitos das 2 próximas semanas. Isso aí é um tipo de projeção que eu fiz. Outro tipo de projeção é supondo que a gente bateu já no limite inferior. Estamos aí perto, já essa relação de letalidade não vai mais baixar como vinha baixando. Se a gente fizer tudo isso, a gente tem aqui 2 cenários, vendo essas 2 hipóteses extremas, a gente tem 2 cenários completamente diferentes. O primeiro é que a gente sai, essa curva aqui não é a curva efetiva, é uma curva estimada, por isso é um pouquinho diferente da anterior. A primeira é que a gente sai do platô e desce para algo, e nos próximos 15 dias, perto de 800 óbitos, do platô de 1.000 para um nível próximo de 800 óbitos por dia. Na hipótese mais pessimista de estabilização da relação entre casos e óbitos daqui a 2 semanas, a gente poderia subir até para algo como 1.400 óbitos por semana. Provavelmente, o Caio falou, provavelmente a gente vai estar num caminho intermediário. É possível, hoje a gente tem razões para que a gente vá no caminho melhor e razões para que vá no caminho pior. Vamos acompanhar, a gente vai saber isso logo, e, na verdade, a gente não pode mais fazer do que especular. Eu tendo a olhar as informações qualitativas que a gente tem
achar que a gente vai ter um caso um pouco mais próximo do cenário melhor do que do cenário pior. Mas isso aí é algo que é só fica aí mais no plano das impressões, das conjecturas muito que podem estar, inclusive, influenciadas, né, pelo que eu falei, né, a minha natureza um pouco mais otimista. Oxalá seja assim. Paramos por hoje. Nós voltaremos na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura.